30. Gênesis. Hoje está fácil de encontrar, hein, gente? Capítulo 30. Iniciando no verso 27. Gênesis 30, iniciando no versículo 27. Minha Bíblia aqui, ela é a Almeida, versão corrigida. Gênesis, capítulo 30, iniciando no versículo 27. O título da palavra é Labão faz um novo pacto com Jacó. Assim iniciamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei então? Que te darei então, disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizestes isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando daquele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a sua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiras, e descascou-os pelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascados em frente do rebanho, nos canos, nas pias de água, aonde o rebanho via beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces dos rebanhos para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedeu que cada vez que concediam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos, e jumentos. Até aqui, irmãos. Amém. É que eu vou me virar nesse texto agora, né? Irmãos, vamos entender o contexto aqui, nessa passagem bíblica,
Onde que nós chegamos nesta parte que nós lemos aqui? Nós temos que entender, irmãos. Vamos lembrar da história de Jacó. Como que Jacó fez, irmão? Como que Jacó chegou lá em Labão? Ele, irmãos, fez um acordo com seu irmão Esaú, irmãos, que estava faminto de uma caçada, não conseguindo nada. Jacó estava preparando um guisado. E Esaú, faminto, pediu para Jacó um pouquinho daquela sopa. Jacó falou, não vou dar não, é minha sopa. Ele falou, te impeço que me dê. Tudo que você pediu eu te dou em troca da sopa. Irmãos, e Jacó falou, então eu quero a sua primogenitura, o teu direito de herança, a tua benção da parte do papai e da parte de Deus, como o primeiro que foi concebido. Esaú, irmão, naquele momento de fome, não deu muito valor, achou aquilo uma brincadeira, irmão, e acabou, irmãos, acordando aquilo com Jacó. Passou-se o tempo, irmãos. Isaac adoeceu, e na hora de dar a benção, irmãos, sua mãe e o auxiliar do Jacó, irmãos, fizeram tiras de couros peludas, porque seu irmão era peludo. E ali, em vez de Esaú pegar a bênção, foi Jacó, irmãos, porque Isaac estava cego e não conseguia enxergar. Plano de Deus, irmãos. Irmão, tudo na terra é plano de Deus. Deus, irmãos, ele conhece o futuro, ele é atemporal. Ele vê lá na frente. Ele sabe, irmãos. Quando nós nascemos, ele sabe qual é o nosso futuro. Mas Deus, ele não se intromete no nosso futuro. Ele deixa nós livres. E nós sim, irmãos, podemos mudar o nosso futuro. Não podemos mudar o futuro segundo o que Deus já viu lá na frente. Mas nós podemos mudar o nosso futuro. Doideira isso, né, irmão Tiago? Doideira isso, né, irmãos? Verdade. Deus já viu o que vai acontecer lá na frente. Mas nós, como não sabemos, podemos mudar o nosso destino. Não o que Deus já viu. Mas, irmão, como é isso? Como é isso, irmão? Hoje essa palavra aqui vai abrir os nossos olhos. Irmão, se você vê uma estrela no céu, presta atenção. Isso é ciência. Já que tem gente que acredita mais na ciência do que na palavra, a gente vai falar um pouco também da ciência. Quando você vê uma estrela no céu muito longe, aquelas menorzinhas, que você vê as luzes dela, algumas daquelas estrelas, irmãos, estão a milhões de anos-luz de distância. O que significa isso? Se você viajar na velocidade da luz, você vai demorar 10, 20, 30 milhões de anos na velocidade da luz para chegar naquela estrela que você está vendo. Ou seja, a luz daquela estrela, irmãos, que você está vendo lá, ela demorou milhões de anos para chegar em você. Então, possivelmente, a maioria daquelas estrelas que você vê a luz, ela já não existe mais. Porque quando a luz chegou no seu olho, para a estrela, já é 2 milhões de anos, ou 10 milhões, ou 20, atrasado. Tem estrela que nós vemos hoje, irmãos, agora o novo vai prestar atenção, que é do tempo dos dinossauros. Já não existe mais. Mas a luz demorou todo esse tempo para chegar em nós. O que nós vemos já está no passado. Veja como a fração de tempo, irmãos, ela é muito curta. Então foi assim, irmãos, que o Senhor, é assim que o Senhor enxerga lá na frente. Deus é esta luz, irmãos. Que nós já, não é que Deus enxerga na frente. É que nós, irmãos, enxergamos só o rastro da luz de Deus. Nós não podemos acompanhar, irmãos, o Senhor, a velocidade de pensamento de Deus. Metaforicamente, o Senhor fala na Bíblia que um dia para Ele é como 1000 para nós. Mas não é exatamente 1000. É uma metaforidade. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quando Deus fala que eu amei Jacó e aborreci Esaú, não é que Deus escolheu um para perdição e um para maldição. É porque, irmão, Deus já sabia o que ia acontecer no futuro. Você não vai alterar o que Deus viu lá, mas você pode alterar o teu futuro, porque você não conhece ele. Portanto, por isso nós devemos estar firmes na palavra, firmes em Cristo, não colocando no peito que nós já estamos salvos, porque a nossa garantia de salvação é Cristo. E se nós não formos fiéis a Ele até o final, irmãos, nós perderemos a nossa salvação. Ah, mas o sacrifício de Cristo não foi suficiente?
foi suficiente para pagar os nossos pecados, zerar o pecado da humanidade. Mas o homem continuou pecando. O que Cristo fez conosco foi, irmãos, nós devíamos, exemplo, muito dinheiro no banco. O Senhor foi lá e pagou toda a dívida. Mas, irmãos, muitos de nós continuamos sendo imprudentes, a maioria de nós. E continuamos fazendo dívidas. E não pagando ela. Porque para nós, irmãos, é impossível pagar as nossas dívidas. Então nós temos um credor, irmãos. Aquele que nos dá um crédito para cobrir as nossas dívidas. Esse é Jesus que intercede por nós. Mas ele intercede por toda a humanidade? Não, irmão. Só aquele que se achega a ele. Fala, Senhor, me ajuda. Eu não posso, a minha dívida é muito grande. Eu te peço, faz um empréstimo para mim. Cobre as minhas dívidas. Então é isso que Jesus faz por nós. Aquele que se achega a ele. Por isso que ele fala assim, ó. De todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma vos lançarei fora. Então você tem que pedir a ajuda do Senhor. A intercessão do Senhor. Mas vamos voltar para o texto aqui. Calma que não chega nem no texto ainda. Então Jacó fez isso. Pegou a benção, irmãos. Mas ele não queria o dinheiro. Ele não queria a herança, o dinheiro. Ele nunca pensou nisso. Por isso que o Senhor agradou dele. Pelo coração dele. Porque ele já pegou a benção, irmão, já fugiu. Porque quando Esaú descobriu, irmãos, foi enganado, né? Só que ele não lembrou lá. Para ele, aquele momento de comer o guisado foi tão insignificante que ele não lembrou do acordo que ele fez lá atrás. Mas Deus, irmãos, é aquele que lembra de cada sílaba que sai da nossa boca. E nós vamos dar conta por cada uma delas. O Senhor lembrou do acordo, irmãos. Não é que Deus fez o destino de Jacó assim, não. O Senhor já conhecia o final do destino. Mas, irmão, foi feito um acordo entre os dois. Ninguém viu, irmãos. Deus viu. Então, no momento certo, irmãos, no derradeiro momento da benção, o Senhor permitiu que acontecesse o que aconteceu. Jacó pegou a benção. Quando Esaú descobriu, ficou nervoso. Vou te matar, Jacó. Jacó teve que fugir, mas ele mandou ele para os parentes aí no meio do mato. Linguagem metafórica. No meio do deserto. Então fugiu e encontrou Labão, Jacó. Ficou ali no meio de Labão, povo meio nômade, andava em tenda. Labão tinha 2 filhas, Leia e... Como é o nome da outra? Ninguém sabe o nome da esposa? Não é filha? Não, o nome da filha dele, da esposa de Jacó. Então, irmãos, eu também esqueci. Não é Rebeca. Rebeca é a do pai dele, Isaac. É a... Ai. O moço tem que me ajudar aqui. Raquel. Então o que aconteceu? Jacó pôs o olho em Raquel. Raquel era mais nova. Fez um acordo com Labão. Falou, eu trabalho para você aqui de graça pela tua filha. Quanto que você quer pela sua filha? Ele falou, o dote é, você vai trabalhar para mim 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos. Quando foi para casar, casou direitinho. Na hora de entrar na tenda, na núpcia, estava escuro. Deitou com a mulher. Quando acordou de manhã, quando ele viu, não era a Raquel, era a Leia. E aí, como é que faz? Foi lá reclamar com o sogro. Ó, Labão, eu trabalhei com a Rebeca. Falei, mas aqui, para não desonrar a mais velha casa primeiro. Mas peraí, eu não foi assim. Olha só, irmão, já começou errado o acordo. Mas como assim? Você quer a Rebeca? Você trabalha mais 7 anos. Jacó, irmãos, para não ter atrito, assim o fez. Trabalhou mais 7 anos, 14 anos para casar com a Raquelzinha. Depois o povo fala que a Raquel é a ruim, né? A Rutinha que é boa. Não, a Raquel devia ser muito bonita, porque Jacó 14 anos. Mas entrando no texto, irmão, o que aconteceu? Ficou lá, irmãos, com o seu sogro, casou e ficou lá. Já tinha trabalhado 14 anos. Chegou o momento que Jacó começou a olhar, esse meu sogro aqui, ele está me pagando um salário muito baixo, ele está se aproveitando de mim. Eu cheguei aqui, sem conversa. Eu cheguei aqui, ele tinha 10 vaquinhas, e agora ele tem umas 10 mil. Em pouco tempo, em 14 anos. Jacó começou a olhar para aquilo ali, vamos entrar no texto aqui que não lembro. Jacó começou a olhar para aquilo ali,
Falou para a esposa dele, falou, acho que é melhor nós voltar para a terra do meu pai, acho que é na hora de eu voltar. Mas não tinha nada, irmão. Jacó não tinha nenhum daquele lá do rebanho era dele. Ele trabalhava para o sogro dele. Então aqui, irmãos, Jacó foi conversar com Labão. Olha, Labão, eu vou embora, tá na hora de eu ir embora, eu quero voltar para minha terra. Né? Eu vou voltar para minha terra lá, para perto do meu papai. Né? Vou voltar lá, não sei se ele tá vivo, mas eu vou voltar lá. O papai dele já tinha morrido, desculpa, porque foi quando ele distribuiu a benção, já estava morrendo. Mas eu vou voltar para minha terra lá. Ver se tem alguma coisa para mim lá. Por quê, irmão? Porque ele queria sair de perto do sogro. Tem muitos aqui que estão assistindo a palavra que às vezes quer sair de perto do sogro. Eu ouço essa palavra aqui. O sogro dele, irmão, enganou ele. Viu que a benção de Deus estava sobre ele. Viu que ele sabia administrar, irmãos. Porque o homem de Deus, irmãos, ele é um administrador. Ele administra egos, administra pessoas. Administra, irmãos, a sua raiva, administra a sua ira, administra a sua casa. Ele tem que ser um bom administrador. Assim tem que ser o homem de Deus. E onde ele põe a mão, não prospera. Materialmente, espiritualmente. Irmãos, o Senhor habita naquele lugar. O Senhor está com ele. Ele age com justiça, com retidão, com parcimônia. O Senhor estará com ele. Então aqui começa aqui. Um capítulo antes, vocês podem ler depois. Labão, Jacó foi falar, Labão, eu quero ir, deixa eu ir embora, né? Fui conversar com ele, né, irmão? Porque ele já tinha filhos, já tinha neto, Labão. Porque senão Labão podia, né, acusar Jacó de roubar alguma coisa quando ele saísse. Até mandar matar, porque ele não queria as filhas longe. Então ele foi conversar, irmãos. Foi conversar. Que é o que nós devemos fazer em qualquer situação. Primeiro é conversar. Jacó agiu com prudência, irmãos. Então ele chegou aqui, irmãos. Então falou Labão, agora nós vamos entrar no nosso texto. Então falou Labão para ele, olha, eu vi que Deus tem achado graça em cima de você. E onde você põe a mão, prospera. Né? E o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão viu isso, irmãos. Ele falou assim, não vai embora não. Fala para mim quanto que você quer ganhar. Pra você não ir embora, pra você ficar aqui. Aí parece até bonzinho falando assim, né? Depois de ter explorado Jacó 20 anos quase. Ele já tinha os 14, mais os 6 que os filhos tinham nascido, 20 anos, 21 anos. Tinha explorado. Então pede o que você quiser. Aí Jacó falou, opa, agora é minha vez. Eu não quero receber nada, não. Quero receber nada de você, não. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar apacentando, guiando suas ovelhas, cuidando do rebanho. Mas todos, as cabras, as ovelhas, que nascer salpicada, manchada ou negra, que eram as que tinham menos valores, irmãos. Por isso que Labão aceitou rápido. Que nascer é minha, e tudo que tiver no rebanho agora eu vou separar para mim. É meu. Esse vai ser o meu salário. Por que Jacó fez isso, irmão? Primeiro, ele sabia que se ele pedisse as que não tinha mancha, que eram as mais caras, Labão não ia aceitar. Ele conhecia o sogro dele. Jacó era muito inteligente. E por que ele pediu as salpicadas, as negras? Por que ele não pediu meia-meia? Porque ele pedindo, irmãos, as salpicadas, as negras, as manchadas, ficava mais fácil na hora da divisão. Então, se ele fosse no pasto e as ovelhas tivessem misturado o rebanho, ele saberia qual que era dele e qual que era de Labão. Tudo que fosse sem mancha era de Labão. Tudo que fosse negra, ou preta, ou manchada, ou listrada, era dele. Não tinha como dar errado, irmão. Do jeito que Jacó fez. Por isso que Jacó falou para ele assim, as que tiver mancha, tiver salpicada, tiver pintada, listrada, é minha. Pronto. Você já vai saber o que é meu e o que é seu. Não tem divisão aqui. Labão falou, seja feito conforme a sua palavra. Esperto não, todo. Ele não foi esperto, Labão, ele foi todo esperto. Ele foi um avarento, irmãos. Por que, irmãos? Porque ele não deu para Jacó, irmãos, o pagamento correto. Ele não foi correto porque nele habitava um espírito que Deus abomina e que habita no nosso meio, até bem dentro de mim às vezes. Que é o espírito da avareza. Ele habita no nosso meio, irmãos. Nós trancamos o nosso coração. Não pagamos bem o funcionário que trabalha para nós. Oprimimos os empregados.
O Senhor abençoa nós, em vez de nós retribuir a benção, ajudar o pobre, nós retemos o nosso coração. Às vezes não podemos, o Senhor também prova nós. Mas às vezes, quando nós podemos, nós não fazemos. Por quê, irmãos? Temos medo que vai faltar para nós. Oh, irmãos, queremos estar numa posição melhor de conforto. E o nosso irmão faltando pão. Assim era o coração de Labão. Eram as filhas dele, irmãos. Os netos dele. E ele não via isso. Ele era só para ele. Vou encher o meu bolso de dinheiro e o resto é o resto. Sendo que todos nós morremos, irmãos. E tudo fica. E quem que vai ser o nosso sucessor? Se Deus nos der herdeiros, serão eles. Eles seriam, irmãos, os herdeiros de Labão de qualquer forma. As moças, na verdade, não é mais os filhos, né? As moças pegariam uma parte, mas mais os filhos dele. Então ele acertou. Aqui é o pacto que eles fizeram. Eles se acertaram, irmãos. E o que Labão fez, irmão? Ele falou para o filho dele, corre lá no pasto, separa todos os listrados, pretos, salpicados, pega elas e vai para outra cidade. 3 dias de viagem, irmão. Antes de Jacó ir separar, ele fez o acordo e todo o rebanho que estava lá já, que Jacó ia começar a separar, ele mandou os filhos dele separar e levar numa distância de 3 dias, para não dar as ovelhas manchadas, as que estavam já, que já tinha nascido, para Jacó. A hora que Jacó foi lá, irmão, cadê as ovelhas? Cadê as listradas? Cadê, irmão? Já os filhos dele já tinham apartado. Olha, irmãos. Olha o espírito da avareza. Mas Jacó, irmão, como sempre, ele olhou aquilo ali e falou, não tem problema. Mas agora tudo que nascer não tem como ele separar. Tudo que nascer... O que Jacó fez, irmãos? Olha só que interessante. Existia uma lenda, irmãos, naquele tempo, até hoje, irmãos, na roça, quem foi da roça sabe, que se você, irmãos, quando está prenha o animal, o que ele vê, irmãos, se ele vê a árvore limpa, lisa, a criação nasce lisa. Se vê alguma coisa listrado ou pintado, quando está para gerar, nasce pintado. E o que Jacó fez, irmão? Jacó pegou, cortou, irmãos, ramo de castanheira, cortou, mas não cortou assim, ele cortou tipo como se faz laranja, você faz o corte, deixa aparecer os gomos, deixou aparecer o branco da laranja. Então a ovelha, quando ia tomar água, ele colocou bem onde que o animal ia comer e beber. A vara listrada. Quando o animal via aquilo ali, irmãos, ia todo dia, irmão, nascia vários animais. Quando ia conceber, irmãos, o que acontecia? Nascia tudo listrado, nascia tudo pintado. Irmão, o Senhor, irmãos, fez uso de uma lenda local, irmãos, para abençoar Jacó, porque ele viu, irmãos, a iniquidade de Labão. E todos os animais começaram a ser listrados, irmão. O que Jacó fez? Pegou o rebanho e separou já. Já foi esperto. Já separou no seu lugar, já arrumou um lugarzinho, já colocou no seu curral os manchados. Jacó foi esperto, irmão. E Jacó, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Jacó, irmãos, vamos colocar Cristo nessa história. Não foi exatamente isso que Cristo fez, irmãos? Quando ele, irmãos, nós nascemos no batismo? O Senhor Jesus colocou a imagem dele, irmãos, no madeiro da cruz. E aquele madeiro da cruz, irmãos, salpicado de sangue. Quando nós olhamos, nós nascemos outra vez em Cristo através do batismo. Quando nós vamos na água, irmãos, como a ovelha, como o gado de Jacó, irmão, olha, vamos fazer uma dicotomia nessa palavra aí. Quando nós vamos, irmãos, até, irmãos, a nossa água, e nós olhamos, irmãos, para o madeiro salpicado de sangue, irmão, nós, irmãos, nascemos outra vez em Cristo Jesus, somos gerados em Cristo, e Jesus vai separando o seu rebanho, vai separando o rebanho. Hoje nós somos rebanho separado de Cristo. Vamos fazer uma dicotomia aí, irmão, vamos fazer, porque o texto nos dá essa condição. Vamos fazer essa análise. Então o que aconteceu, irmão? Jacó pegou, separou o seu rebanho. E para não dar muito na cara, irmão, porque estava nascendo tudo, as ovelhas ia dar problema. Jacó conhecia o sogro que ele tinha. Então o que ele fez? Ele falou, ó, agora eu vou fazer o seguinte. As ovelhas mais fortes, eu vou continuar fazendo o procedimento de colocar lá o pauzinho lá, raiado. Mas as ovelhas fracas não. Para nascer, irmão, mais ou menos igual.
E foi assim, irmãos. Jacó começou a colocar nas ovelhas fortes, porque ele já tinha o seu rebanho. E, irmãos, e essas ovelhas fracas nasciam sem mancha. Vamos fazer outra analogia, irmãos? Paulo falava assim: estando fraco, estou forte. Do rebanho, irmãos, que era, irmãos, desprezado, que era o manchado, que era o listrado, que era o negro, irmãos, o Senhor suscitou a força e abençoou o homem. Irmãos, a mesma coisa na graça de Deus. Aqueles desprezados, manchados, salpicados, irmãos, que muitas das vezes são desprezados pela sociedade, foi esse que o Senhor Jesus separou como o seu rebanho. É nós, irmãos, que somos, irmãos, o salário, irmãos, do Senhor, o salário de Deus, irmãos, é que nós nos salvemos. Deus se agrada de nós, irmãos. Este é o salário, irmãos, em que Deus tem conosco. Esse é o acordo que Deus tem conosco. Todo aquele que nasce manchado do pecado, todo aquele que nasce, irmãos, negro pelo pecado, todo aquele, irmãos, que nasce no pecado e olhar para a cruz salpicada de sangue, este será o rebanho abençoado por Deus, e este se fortalecerá na terra de sobremaneira, irmãos, que aqueles que eram considerados fracos, que aqueles que eram considerados pobres, não tem nada, o empregado doméstica, mas quando o rico está com o filho na cama, desenganado da medicina, em que o dinheiro não pode ajudar, é a esses fracos, a esses salpicados, a esses raiados, que eles recorrem, porque forte é o rebanho de Cristo. Que adianta, irmãos? E que adianta, irmãos, nós ganharmos o mundo, fazermos trapaça como Labão fez? E que adianta, irmãos, nós ajuntarmos grande riqueza? A gente espera todos nós que estamos aqui ficar velho, mas se nós formos em hospitais de câncer, tem criança, tem adolescente, tem adulto. Se nós formos no cemitério, irmãos, tem criança, tem adolescente, tem adulto. Se nós começarmos a ler a lápide, nasceu no ano de 83, morreu no ano de 86. Nasceu no ano de 83, morreu no ano de 83, morreu neném. Nasceu no ano de 82, morreu em 84. Nasceu no ano de 82, morreu em 90. Irmã, só de nós estarmos hoje na presença de Deus, já é motivo de agradecimento, porque as ovelhas fracas, raiadas, cheias de mancha, que não tinham tanto valor como aquelas que não tinham mancha, elas foram o rebanho abençoado de Jacó. Benção, irmão. Então, irmão, o que aconteceu? Jacó ficou rico, irmão. Muito rico. Rapidamente ele passou Labão, irmão. E o que ele fez, irmãos? Pegou a sua esposa. Labão não queria deixar ele sair. Ele saiu escondido. Só você ler um capítulo depois. Labão perseguiu ele para matar, irmão. Para matar ele. Mas ele encontrando Labão, irmãos, Deus deu, irmãos, sabedoria para ele. Jacó sabia, irmãos, que ele ia ser abençoado. Ele teve aquela visão com os anjos, né, irmão, que subia a escada e descia. E ali foi prometido uma benção na cabeça dele. Jacó sabia, irmãos, que quando ele colocasse a mão, o Senhor abençoava. Por quê, irmãos? Porque ele cria em Deus. Amém. Irmão, você é um cristão de verdade? A bênção de Cristo está na tua cabeça. O Senhor te fez rei e sacerdote, irmão. Você fica buscando dos outros o que está dentro de você. Sabe aquela história, irmão? Você é rico, mas não consegue enxergar o que você tem? Como é que você olha a grama do vizinho verde, mas a sua também está verde? É que o vizinho está dando valor, está cuidando, está parando bem. Você não. Você só olha para o outro e não cuida do que é teu. Mas o que é teu é muito bom. O que é nosso é muito bom, irmão. Porque o justo viverá da fé. Ontem mesmo conversando com alguns irmãos, relatando para nós, irmãos, algumas maravilhas e milagres que Deus fez. O irmão não tinha dinheiro. Estávamos precisando de dinheiro para pagar as contas. O homem devia $300, irmão, para ele. Falou que ia pagar 300. Mas no final acabou pagando 18 mil. Ontem o irmão contou essa obra. Ontem à noite de madrugada, nós conversando no WhatsApp. Irmão, nós não valíamos nada. Éramos ovelhas manchadas.
E continuamos sendo salpicados. Mas hoje, irmãos, somos salpicados pelo sangue de Cristo. Irmão, irmã, a palavra é bem clara. O que o Senhor promete para nós, irmãos, Ele vai cumprir na nossa vida. Não é o homem que prometeu, é Deus que prometeu. Deus tem uma promessa na nossa vida. Ele não precisou de boca de homem para fazer esta promessa. Ele prometeu para Abraão, irmão, que ia abençoar a sua geração vindoura. Que ia abençoar. Abraão viu a promessa, irmão? A totalidade dela? Não, irmãos. Ele viu em partes. Assim como nós também vemos em partes, irmãos. Nosso conhecimento hoje é em partes. Nós queremos entender Deus, irmãos, às vezes pela letra, pela ciência. É boa a letra, é bom. Porque se não tem a letra, irmão Tiago não explica. Mas a nossa fé, irmãos, ela tem que estar firme em Cristo. E Cristo deixou. Quem que Cristo deixou para cuidar de nós aqui? Quando Ele foi no céu interceder, advogar por nós. Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Esse vos guiará em toda a verdade, até o dia que eu voltar. Segui Ele. Deus se revelou incompleto para nós, irmãos. Deus não escondeu de nós a sua face. Se revelou a Moisés em espírito, na sarça ardente. Se revelou ao mundo, porque o Verbo se fez carne através de Jesus Cristo. E mesmo Ele tendo ido ali preparar lugar às nossas moradas, irmãos, Ele deixou conosco a sua terceira parte da essência, que é o seu Espírito Santo, que é a sabedoria. E mesmo João começa assim o seu capítulo. E no princípio tudo era vazio e sem forma. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E Ele disse, haja luz. E ali estava a sabedoria. E a sabedoria andava com Deus. E a sabedoria era Deus. A sabedoria está dentro de ti, irmão. Você está tão provado que você não está conseguindo enxergar. Jacó, eu falou, estou ficando velho. Cheio de mulher, 2 mulheres, cheio de filho. Cadê as minhas ovelhas? Cadê o meu rebanho? Eu apacento para os outros que estão me explorando. Ele falou, não, é hora de eu ter as minhas ovelhas. É hora de eu apacentar as minhas ovelhas. Falou, Labão, eu vou embora. Não, aí que Labão viu, irmão, que não tinha jeito. É assim, né, irmão? O patrão, ele explora o funcionário. Até o funcionário falar, eu vou embora. Irmão, se você tem um bom funcionário, cuida bem dele. Não espera ele querer ir embora. Não explore ninguém, irmãos. Dê a cada um o pagamento merecido, irmãos. Isso é justiça perante Deus. Seja o seu proceder, irmãos, um proceder limpo. Um proceder, irmãos, em que só o seu andar dê testemunho para a vizinhança. E assim, irmãos, como Jacó, ele pediu, irmãos, as ovelhas manchadas, listradas e negras. Não importando, irmãos, se elas valiam menos. Às vezes nós somos defraudados, irmãos. Às vezes a igreja defama nós, um membro, às vezes o ministério. Às vezes aí um complô, irmãos. Se você for ver, em quase todos os homens de Deus houve complô. Não houve um complô contra José, irmãos? E o filho de quem que era José? De Jacó. Não houve um complô, irmãos? E quem foi que fez o complô? Os seus irmãos. O Senhor Jesus falou, irmãos, que nós vamos ser perseguidos se nós formos verdadeiros e sinceros à palavra. Não houve um complô com Daniel, irmão? As pessoas estão querendo fazer complô, irmãos. Por quê? Porque a luz que está em nós, irmãos, ofusca as trevas que está neles. Às vezes, irmãos, a pessoa odeia nós sem nunca nos conhecer. A gente fala, por que essa pessoa não gosta de mim? Eu não conheço ela. Nunca tive contato com ela pessoalmente. Nós nunca nos vimos. A pessoa passa a nos odiar do nada, irmão. Eu já estou acostumado. Já estou calejado com isso. Eu já nem busco mais explicação. Antes eu buscava conversar com a pessoa. Hoje eu já nem busco. Eu vejo que é espírito, eu já me aparto. Porque a palavra manda se apartar. Ele fala assim, a palavra é bem clara. Ela fala assim, se nós estivermos passando num caminho e ali tiver uma armadilha para nós desviar o caminho. O sábio, ele desvia do problema. O tolo cai no problema. Foi assim que fez Jacó, irmãos. Ele viu que o sogro dele era problema. Primeiro porque explorou.
Depois porque não queria deixar ele embora. Ele era livre, irmão. Ele era chefe de família já. Mas Jacó, irmãos, com muito custo, e largando e abrindo mão de muita coisa, conseguiu sair, irmãos, do sogro dele. Na passagem, depois vocês leem aqui. Na próxima que eu li aqui, eu li a 30. Vocês leem a 31 aqui, que eles fizeram um novo pacto. Labão persegue Jacó. Né? Antes de Jacó chegar em Esaú, ainda quase foi perseguido e morto pelo sogro. Por quê, irmãos? Porque Jacó deixou algumas pontas do passado sem resolver. E se nós deixamos pontas do passado sem resolver, irmãos, eles não se resolvem sozinhos. Lá na frente você vai ter que confrontar aquilo que você não confrontou no passado. Mas não te preocupe, irmão. Um aqui e o outro lá. Não te preocupe, irmãos. Se Cristo estiver no teu barco, se você hoje estiver no rebanho dos salpicados pelo sangue de Cristo, Cristo abrirá as portas, entrará nos corações, acalmará as contendas, derrubará, irmãos, o laço do adversário. Porque Esaú veio com 400 homens ao encontro de Jacó, irmãos. E ele veio para matar, irmãos. Porque ele tinha prometido que ia matar. E naquele tempo o homem tinha palavra, não é igual hoje, não. Tem que ficar assinando documento e mesmo assim tem que levar na corte. Aquele tempo a palavra do homem era o que ele valia. E ele falou que ia matar. Por isso que Jacó fugiu. E ele veio com 400 homens, irmãos. Depois que se livrou Jacó de Labão. Parece que a prova não vai acabar, né, irmãos? A prova de Jacó era Labão e depois era Esaú. Mas o Senhor deu sabedoria, paciência, prudência e calma para Jacó sair de Labão e para entrar em Esaú. Porque ele foi entrando ali, irmãos, na terra. Esaú vinha com 400 homens. Ele mandou os mensageiros dele. Os mensageiros viram que Esaú vinha com fúria e 400 homens, irmão. Jacó temeu. Passou o rebanho na frente. Passou as mulheres na frente. O rebanho como oferenda. Porque Jacó nunca olhou pelo dinheiro, irmãos. Tanto que ele nunca olhou pelo dinheiro que ele deixou, irmão, Esaú com toda a herança. Esaú era dono de tudo. Mas Esaú não era dono de uma coisa. A bênção de Deus. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Uma coisa que o rebanho de Cristo tem, irmãos, é a bênção de Deus, irmãos. O mundo pode ter a riqueza, pode ter o ouro que perece, pode ter o dinheiro, pode ter a casa, pode ter o carro. Tudo isso perecerá. E nada disso nós poderemos colocar, irmãos, na nossa sepultura. Mas a bênção de Deus, irmãos, ela faz com que nós levantamos da sepultura. Não conheceremos a morte. O nosso corpo tomba. Mas a nossa alma, irmão, nosso espírito, quando passa para o outro lado, irmão, está o Senhor esperando. Vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado, desde a fundação do mundo. Toma posse do que é teu. Glória ao nome santo do Senhor. Jacó enfrentou seus problemas, irmãos, com calma, com sabedoria. Irmãos, muitos falam Jacó foi trapaceiro. Mentira! Jacó não foi trapaceiro. Jacó aproveitou as oportunidades. E é assim que nós devemos ser, irmão. Nós não devemos trapacear em ninguém. Nós não devemos, a oportunidade aparece para nós. Oportunidade sem trapaça. Nós devemos, irmãos, aproveitar as oportunidades. Tem aquele ditado, irmãos, que tinha uma enchente muito grande. E tinha um crente ali, irmãos, e as casas já estavam já no telhado de água. E o crente subiu assim, irmãos, e começou a clamar a Deus. Aí veio, irmãos, um barco, e resgate do bombeiro. Falou, entra no barco, porque as águas vai subir mais, vai cobrir. Ele falou, meu Deus vai me ajudar. Venha, venha. Ele falou, não esquenta a cabeça comigo. Passou reto, veio outro bombeiro. Não esquenta a cabeça comigo. Veio um helicóptero, e a água já estava já no peito, já tinha passado no teto da casa. Ele falou, não esquenta a cabeça, Deus vai mandar alguém para me ajudar. Morreu afogado, irmãos. Ontem aqui estava triste, ele teve fé em Deus. Ele teve fé em Deus e não observou, irmãos, que aqueles homens que vieram ajudar, irmãos, eram homens enviados por Deus. Não aproveitou a oportunidade, irmãos. Observa tudo ao teu redor, irmãos. Observa os teus amigos. Quem se alegra com as suas conquistas. Quem se entristece com a sua tristeza, irmãos, você não vai encontrar nenhum. Porque é bíblico.
Jesus é o verdadeiro amigo. Ele que vai chorar com você. Ele que vai estar com você, irmãos, nos piores momentos. Ele se alegrará em ti. Ele é o conforto pela morte do teu parente. Ele é o conforto pela morte da tua mãe. Ele é o conforto pela morte do teu pai. Porque se forem firmes e fiéis, nos reencontraremos nos céus. Então é isso, irmãos. O rebanho de Cristo eram os manchados. Mas esses manchados, irmãos, quando entraram no rebanho de Cristo como os manchados, que quando foram, irmãos, para o rebanho de Jacó, a benção estava lá. E até o manchado que era mais barato, que não tinha valor, foi valorizado, porque a força estava neles. A força do Espírito Santo, a força, irmãos, da cruz, que salpicou o sangue por nós, irmãos, está dentro de nós. Irmãos, faz um teste com Deus. Pode testar mesmo, irmão. Deus fala, testai-me. Agora, irmãos, tem que ser humilde. Jacó foi humilde, irmãos. Quando ele foi fazer o pacto com Labão aqui, depois do que eu li aqui, depois vocês podem continuar lendo. Labão falou assim, você me enganou, me roubou. Falou que Jacó tinha pegado alguma coisa. Por quê? Porque Raquel pegou o santinho. Labão era idólatra. Ele falava que servia a Deus Israel, mas ele tinha os seus ídolos. E Raquel pegou tudo. Pegou, irmãos, para jogar fora, para o seu pai não ser idólatra. E quando ele foi atrás, irmãos, ele deu conta. E foi atrás de Jacó. E acusou Jacó de roubar os seus ídolos. Jacó nem sabia que Raquel tinha pegado. E o que ele fez, irmãos? Ele revistou tudo. Revistou as casas de Jacó. Revistou as tendas quando ele encontrou Jacó. Para ele encontrar uma desculpa para matar Jacó. Para ficar com o rebanho de Jacó. Ele queria o dinheiro, ele queria o rebanho, Labão. Revistou tudo. Raquel colocou sobre os seus vestidos e ficou sentada. Ele mandou levantar Lia, revistou Lia. Quando foi revistar, Raquel falou, não posso, papai, eu estou naqueles dias. Estou impuro, você não pode me tocar. Jacó, quando Labão não achou nada, Jacó falou, olha, você vem me acusar de roubo, você quer um preceito para você me deixar escravo na tua mão? E falou tudo para ele, falou, você me explorou. Foram 14 anos pelas mulheres, mais 7 anos de escravidão, que eu trabalhei e fiquei com você depois de já ter casado. Você me explorou, me pagou um salário de miséria. Mas Deus abençoou. E agora que Deus abençoou o rebanho, a gente tinha feito um acordo. Você quer um preceito? Não é assim. Não é assim que procede. Foi assim, mas Jacó repreendeu ele. Falou, não deixou de falar não. Falou, estou indo embora por causa de você me explorar. E eu não volto mais atrás. Agora eu quero ir para a terra dos meus pais. E Labão teve que aceitar, irmãos. Fizeram um outro pacto. E Labão aceitou. E Jacó nunca mais viu, depois desse dia, a afeição do seu sogro. Seu sogro voltou para o teu lado, Jacó continua a sua jornada. Vai existir muita gente, irmãos, que nós vamos cruzar na jornada. Mas nem todos chegarão no mesmo destino, irmãos. Infelizmente. Muitos tomarão outros destinos. Às vezes você está na igreja, firme, não que a igreja salva, irmãos, mas firme no propósito de salvação. E você tem aquele irmão que é teu amigo a vida toda, e de repente ele sai. Fica triste, meu irmão. É assim que funciona. Muitos andarão conosco 10% do trajeto, outros 5%, a maioria 1 ou 2%. Mas, irmão, difíceis são os que chegarão conosco até o final. E bem-aventurados se nós chegarmos com os outros até o final também. Então hoje a palavra, irmãos, vem com toda a paciência. Né, irmãos? Hoje o irmão Tiago está mais light. Né, irmãos? Ensinando a nós, irmãos, que a benção do rebanho está, irmãos, no salpicado. Está no manchado, está no listrado. Aquele que o mundo recusou. Não foi isso que Jesus falou? Ah, mas o seu mestre anda como publicano, como prostituta. O Senhor falou, eu vim no mundo. Não foi para os que se consideram são. Não foi para os arrogantes. Não foi para o sistema religioso. Eu vim no mundo para os doentes, os que precisam, aqueles que sabem que precisam de misericórdia. E hoje, através dessa palavra, a misericórdia de Deus te alcançou. Te alcança, irmãos. Ah, Senhor, eu não sou nada. Bem-aventurado, isso é tudo. Quando você põe nessa posição, irmão, eu não sou nada, eu não tenho nada. Quem sou eu? Irmão, você é grande na presença de Deus. É isso que Paulo fala.
Estando fraco, estou forte. Quando eu admito, irmãos, a minha incapacidade de se achegar a Deus pelos meus próprios métodos, eu admito que eu preciso de Cristo. E Cristo está comigo. Ele está dando a mão. Ele está me carregando. Passa as provas comigo. Irmão, o Senhor está do teu lado. O Senhor não arredou o pé em nenhum momento da tua vida. O Senhor não arredou o pé da tua família. Você, irmãos, teve alguns laços que você não cortou. Você está colhendo o fruto da lei da semeadura. Mas mesmo assim o Senhor tem misericórdia e é contigo. E o que Ele te prometeu, irmão, se foi Deus que te prometeu, o Senhor vai cumprir. Ah, mas e o tempo? O tempo é de Deus, irmãos. Quanto tempo que teve que trabalhar Jacó para conseguir o seu gado? Mas quando ele conseguiu, irmãos, ele conseguiu em abundância. Quando chegou Esaú na face dele para matá-lo, irmãos, e Esaú, irmãos, entrou o amor de Deus. É no amor que nós venceremos o ódio. É no amor que nós vamos derrubar os rancores. É no amor, irmãos, que nós vamos prosperar. É no perdão, é no amor, é na caridade. Não é na acusação, não é no apontar o dedo. Esaú estava magoado, ferido, mesmo ele tendo ficado com toda a herança, com todo o dinheiro. Mas a benção estava sobre Jacó, porque Jacó não colocou o seu coração no dinheiro. E o que aconteceu? O Senhor abençoou, irmãos. Abençoou Esaú, irmãos, porque Esaú trabalhou pela benção. Olha, existem dois tipos de benção material na terra. Aquela que você se esforça para conseguir. Mas aquela que Deus te dá, irmãos, não é só a material. Irmãos, a diferença. Vou explicar para vocês uma coisa que talvez vocês nunca ouviram. A diferença da benção de Deus e da riqueza da terra. Vamos supor, eu sou um rico, mas eu não tenho Deus. Eu vou ajudar a Michele que está passando fome. Eu vou fazer um ato de caridade. Eu vou e dou dinheiro, mas aquele dinheiro acaba. Presta atenção, irmãos, porque eu já vi vários diáconos falar isso. Aquele dinheiro acaba, irmão. Ela vai precisar ser ajudada de novo, se ela não conseguir um trabalho. E qual que é a diferença da benção de Deus? É que quando chegam, irmãos, os diáconos, para suprir uma necessidade, irmãos, esses diáconos, irmãos, eles são autoridades na igreja. Eles foram escolhidos. E o Senhor falou, Pedro, você, sobre ti, eu levantarei a minha igreja. Sobre esse sentimento teu. Né? Eu vou levantar a minha igreja. E o que a minha igreja ligar no céu, na terra eu vou ligar no céu. O que vocês concordarem entre si, será ligado no céu. O Senhor vai ser lá no céu. O diácono, irmãos, ele é a representação da igreja, a benção da igreja. Quando ele chega na casa, irmãos, que ele dá a benção, ele não está suprindo só aquele momento, irmãos. Ele está trazendo a benção de Cristo. E a maioria das vezes, irmão, a pessoa nunca mais precisa ser ajudada. Por quê? Porque entra aquela necessidade física, mas entra a benção de Deus. As portas se abrem. A maioria das vezes, irmão. Tem gente que foi ajudado pela piedade uma vez na vida, nunca mais precisou. A gente nunca precisou até hoje, graças a Deus. Se precisar, irmão, somos humildes. E queremos também as benções de Deus. Mas é assim que funciona. A benção de Deus, irmãos, ela é gerações. O Senhor não fala que Ele abençoará? Pela conduta de um, irmãos, até a terceira geração o Senhor abençoa? Você quer ter uma geração abençoada, irmão? Você está fazendo um culto que eu estou fazendo aqui em casa? Você está ensinando os teus filhos a palavra? Porque, irmãos, é o que eles estão aprendendo. E é o que eles estão aprendendo que eles vão ensinar para os filhos dele. E a benção vai vindo de geração em geração. E sabe qual é a benção maior, irmãos? A minha descendência que eu não vou conhecer, irmãos. Um dia eu vou conhecê-la lá no céu. Por quê, irmãos? Porque foi semeado na terra. Semeia a palavra. Semeia Cristo. Semeia a graça. Porque a tua descendência, a sua ascendência, que você não conheceu na terra, você vai conhecer no céu. Já imaginou, irmão? Você está no céu. Chega lá o seu tetravô. A pessoa te dá um abraço. Fala, olha, você passou tudo que você passou, mas isso é uma promessa de Deus na minha vida. O Senhor falou que ia abençoar a minha geração. Eu ensinei o meu filho, que é o teu bisavô. Eu ensinei o meu neto, que é o seu avô, nas Escrituras. Eles continuaram o ciclo. E hoje nós estamos todos aqui reunidos. Todos nós seremos uma família no céu, irmão. Não vai separar por família mais. Mas já que pensou que glória, irmãos, a gente encontrar os nossos antepassados e os nossos descendentes que nós não conhecemos lá no céu, irmãos? Por quê, irmãos? Porque na terra foi descendência nossa.
Foi geração nossa, foi bênção de Deus na nossa vida. Então, irmãos, ensina a tua casa, admoesta os teus filhos. Faça um culto, irmãos, como nós estamos fazendo aqui. Né, irmãos, eu fiz esse culto, irmãos, isso é o meu devocional para o Senhor, é a minha forma de anunciar o Evangelho. Quando eu termino esse culto, irmãos, no final, irmãos, da semana, eu vou ver 1000 pessoas assistindo, irmãos. 1000 pessoas assistindo entre Facebook e YouTube. 1000 pessoas assistindo a palavra. 1000 pessoas, irmãos, eu não sei nem quem são. 1000 visualizações. Diz aqui que cada visualização tem 3 pessoas, então são 3.000. 3.000 pessoas ouvindo a palavra. Irmãos, se dessas 3.000 pessoas que ouviram a palavra, praticar, mudar a vida de irmãos, o Senhor fala que se nós, através de nós, o pecador se arrepender do pecado, o Senhor, irmãos, Ele nos perdoará de uma multidão de pecados. Então por que eu faço, irmão? Eu faço pelo número? Eu faço porque eu gosto de pregar? Não, irmãos. Eu faço para que as almas se arrependam. Para que o Senhor também venha se arrepender, venha perdoar os meus pecados. É assim que funciona, irmão. Nós não temos força nenhuma. A nossa força vem do madeiro salpicado. Não mais do madeiro que cortou Jacó, mas do madeiro que foi levantado através de Deus por Jesus Cristo. Ele tomou e salpicou o madeiro com sangue. E todos aqueles que olharem para o madeiro com sangue nascerão com a marca e salpicado pelo sangue de Cristo. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. A palavra é vida na nossa vida hoje. Receba esta palavra, irmãos, para que ela venha jorrar em ti uma fonte de água. Assim como que Jacó, irmãos, teve que se separar do seu sogro idólatra. Irmãos, há certo tipo da nossa vida que nós vamos ter que se separar de algumas pessoas. Elas vão se distanciar de nós. Mas existe um que estará conosco todos os dias da nossa vida. É o Senhor Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Deus ali no seu trono, olhando para a sua criação, Cristo intercedendo por nós com Deus, e o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vem por esta palavra te dizendo: vós sois o meu rebanho. Ah, Senhor, mas eu saí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o rebanho está manchado, o rebanho está negro. Senhor fala: eu te separei, diz o Senhor. Olha para o salpicado da cruz e venha participar da minha mesa, diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Através da palavra hoje, o Senhor vem cortando as amarras do adversário, quebrando a corrente do inferno. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto por esta palavra. Glória a Jesus. Como Jacó foi liberto. E antes, irmãos, da sua disputa com Labão e o seu encontro com seu irmão Esaú, para resolver tudo que ficou não resolvido no passado, ele teve um encontro com o anjo e lutou com o anjo. Falou: você não vai embora se você não deixar a minha bênção. Lute com o Senhor. Não, mas não lute com o Senhor assim de lutar. Senhor, eu preciso de ti. Não me deixa. Agarra nos pés do Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo. E hoje mesmo, Senhor, muda o cativeiro da tua vida. É promessa, não é do irmão Tiago, não é profetada do irmão Tiago, é promessa bíblica. Sede-me fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida eterna. Aquele que bateu, eu abro. Aquele que se arrependeu, eu perdoo. Volta para os caminhos de Deus, porque o Senhor te estende a mão por esta palavra. Glória ao nome santo do Senhor. E assim como o Senhor prosperou a vida de Jacó, prosperará a nossa também. Glória a Jesus. O irmão aqui está pedindo, irmão Ezequiel. Eu vou encerrar a palavra aqui. A gente vai cantar o hino 411 por irmão Ezequiel aqui. Tá bom? Então, irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos tem colocado nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Amém.